Eram 5 bandidos abordando a vítima e o policial foi ágil o bastante para combater todos. 2 criminosos morreram no local. Outros 2 não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Marcos Vinícius Silva Oliveira, de 21 anos, o único bandido que sobreviveu, passa por cirurgia e o estado dele é grave. Tatiana, nós estamos chegando aqui nesta rua do bairro Jardim Jovaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde aconteceu a tentativa de assalto ao policial militar. O local continua isolado para o trabalho da perícia, que neste momento retira os corpos dos 2 criminosos que morreram aqui no local. O policial estava fechando aquele portão azul ali, que o Divalmir mostra para a gente, enquanto o colega dele, outro policial militar, o esperava para dar uma carona naquele carro prata. O carro deles foi fechado por aquele outro veículo preto, de onde saíram os 5 criminosos. O policial foi tão ágil que conseguiu atingir os 5 bandidos. 2 deles morreram aqui no local, outros 2 morreram no hospital e o 5º continua internado em estado gravíssimo. Só de ouvir o barulho intenso, Dona Cida já pensou no pior. Eu pensei que era aqui no meu portão. De tão alto? De tão alto. Nossa. Quantos tiros a senhora ouviu? Uns 10, né, acho. Foi tiro. O carro preto usado pelo bando na tentativa de assalto era do irmão desta mulher, que não quer mostrar o rosto. O veículo comprado há um mês foi roubado horas antes do crime. 2 caras na moto e colocou a arma na cabeça dele e ele fez ele descer. Aí ele saiu correndo para voltar para casa para estar avisando para a polícia. A barulheira foi tão forte que acordou quase toda a vizinhança. Dona Ângela ficou aliviada ao saber que as vítimas não ficaram feridas. E tem 2 caminhos, cadê o cemitério? Eles preferiram isso daí, ó. Então, podemos fazer nada. Não mexendo com a família da gente, a gente pede a Deus, tanto para minha quanto para a tua, que nos proteja e nos livre de todo mal. Final da madrugada, o policial militar tranca o portão enquanto um carro o aguarda na rua. Um outro PM com quem iria pegar uma carona. O carro preto chega logo em seguida lotado de bandidos e fecha o veículo prata. No instante em que eles descem para anunciar o assalto, são alvejados pelo policial que está na calçada. 1, 2, 3, 4, 5 criminosos. Todos são atingidos pelos disparos, mas 3 ainda conseguem fugir andando. O policial que estava de carro e o PM que fez os disparos saem na direção do trio. 2 ladrões morrem ali mesmo, outros 2 morreram no hospital e o 5º integrante segue internado em estado grave. Veja novamente o momento em que o policial percebe o assalto. Ele atira e os bandidos tentam fugir. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Jardim Jovaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo. É uma imagem forte de se ver, principalmente aquela imagem do bandidão caindo igual uma jaca madura, mas os caras escolheram este caminho a ser trilhado, né? Quantas pessoas acordam cedo para trabalhar, para estudar? Estes aí não acordaram cedo não, nem dormiram. Às vezes estavam drogados ali e falam, pô, vamos roubar uma pessoa que estiver indo trabalhar agora de madrugada. E se deram mal. Não sabiam que dentro do carro tinha um policial e do lado de fora outro policial também. Aliás, policiais preparadíssimos, muito bem preparados. O primeiro conseguiu reagir no momento exato, atirou ali uma barbaridade para impedir que os caras atirassem nele também. O outro, companheiro de farda dentro do carro, que parava na porta da casa do companheiro para dar uma carona, recuou o carro imediatamente e já estava preparado. Na hora que percebeu que os outros 2 fugiram, os outros 2 criminosos fugiram e a situação já estava normalizada, o que ele fez? Partiu para cima dos caras. 5 bandidos mortos neste... Eram 5 bandidos abordando a vítima e o policial foi ágil o bastante para combater todos. 2 criminosos morreram no local, outros 2 não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Marcos Vinícius Silva Oliveira, de 21 anos, o único bandido que sobreviveu, passa por cirurgia e o estado dele é grave. Tatiana, nós estamos chegando aqui nesta rua do bairro Jardim Jovaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde aconteceu a tentativa de assalto ao policial militar. O local continua isolado para o trabalho da perícia, que neste momento retira os corpos dos 2 criminosos que morreram aqui no local. O policial estava fechando aquele portão azul ali, que o Divalmir mostra para a gente,
enquanto o rosto. O veículo comprado há um mês foi roubado horas antes do crime. 2 caras na moto e colocou a arma na cabeça dele e ele fez ele descer. Aí ele saiu correndo para voltar para casa para estar avisando para a polícia. A barulheira foi tão forte que acordou quase toda a vizinhança. Dona Ângela ficou aliviada ao saber que as vítimas não ficaram feridas. E tem 2 caminhos, cadê o cemitério? Eles preferiram isso daí, ó. Então, podemos fazer nada. Não mexendo com a família da gente, a gente pede a Deus, tanto para minha quanto para a tua, que nos proteja e nos livre de todo mal. Final da madrugada, o policial militar tranca o portão enquanto um carro o aguarda na rua. Um outro PM com quem iria pegar uma carona. O colega dele, outro policial militar, o esperava para dar uma carona naquele carro prata. O carro deles foi fechado por aquele outro veículo preto, de onde saíram os 5 criminosos. O policial foi tão ágil que conseguiu atingir os 5 bandidos. 2 deles morreram aqui no local, outros 2 morreram no hospital e o 5º continua internado em estado gravíssimo. Só de ouvir o barulho intenso, Dona Cida já pensou no pior. Eu pensei que era aqui no meu portão. De tão alto? De tão alto. Nossa. Quantos tiros a senhora ouviu? Uns 10, né, acho? Foi tiro. O carro preto usado pelo bando na tentativa de assalto era do irmão desta mulher, que não quer mostrar o... O carro preto chega logo em seguida lotado de bandidos e fecha o veículo prata. No instante em que eles descem para anunciar o assalto, são alvejados pelo policial que está na calçada. 1, 2, 3, 4, 5 criminosos. Todos são atingidos pelos disparos, mas 3 ainda conseguem fugir andando. O policial que estava de carro e o PM que fez os disparos saem na direção do trio. 2 ladrões morrem ali mesmo, outros 2 morreram no hospital e o 5º integrante segue internado em estado grave. Veja novamente o momento em que o policial percebe o assalto. Ele atira e os bandidos tentam fugir. A tentativa de assalto aconteceu no bairro Jardim Jovaia, em Guarulhos, na Grande São Paulo. É uma imagem forte de se ver, principalmente aquela imagem do bandidão caindo igual uma jaca madura, mas os caras escolheram este caminho a ser trilhado, né? Quantas pessoas acordam cedo para trabalhar, para estudar? Estes aí não acordaram cedo não, nem dormiram. Às vezes estavam drogados ali e falam, pô, vamos roubar uma pessoa que estiver indo trabalhar agora de madrugada. E se deram mal. Não sabiam que dentro do carro tinha um policial e do lado de fora outro policial também. Aliás, policiais preparadíssimos, muito bem preparados. O primeiro conseguiu